Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Mais uma vez, eu não posso deixar, e parece até repetitivo, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal, porque é uma alegria muito grande poder partilhar a Palavra de Deus contigo. É também uma alegria poder matar um pouquinho a saudade, né? A gente se ver assim, saber que a gente continua se falando, se escutando, né? E também treinar um pouquinho, continuar falando um portuguesinho também é sempre bom. Então seja bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando aí agora, você que já participa conosco, seja muito bem-vindo. Que a Palavra de Deus nos ajude a conhecer e amar cada vez mais a Jesus. Bem, hoje dia 26, segunda-feira, dia de São Filipe Néri, um grande santo da igreja, e eu ficava pensando o que falar dele no dia de hoje. E aí me recordei de duas passagens da vida dele. Uma em que, porque assim como muitos santos, e como talvez eu e você, ele tinha um profundo desejo de agradar a Deus, então fazia tudo por amor a Deus. Só que desagradava aos homens. A gente tem falado disso esses dias, né? A quem a gente quer agradar? E muitas vezes quando escolhemos agradar a Deus mais do que os homens ficam incomodados. Então queriam de todas as maneiras tentar descredibilizar Filipe Néri, né? São Filipe Néri. Uma das tentativas trancaram ele num quarto com algumas prostitutas, para que ele fosse pego, num ato ilícito, né? Sendo sacerdote, ele era sacerdote. Para que ele fosse pego, independente de ser sacerdote ou não, mas eram mulheres prostitutas, né? Então, para que ele fosse pego num ato ilícito. E aí, quando abriram a porta com as autoridades, as mulheres estavam aos pés da cama, chorando, e ele anunciando a elas o evangelho. Então, tentaram contra ele, tentaram pegá-lo numa situação delicada, e a graça de Deus e o Espírito Santo o livrou daquela situação. E depois disso, São Filipe Néri teve um apostolado muito grande com jovens, de maneira especial com crianças, né? Ele convidou e encheu a igreja de crianças. E aí começaram a dizer que ele abusava daquelas crianças, que ele estava distorcendo, que ele estava... Como é que é a palavra que se diz? Ele estava corrompendo as crianças da cidade. Não é corrompendo, tem uma palavra que diz isso, a gente fala isso, aliciando. Estava aliciando, né? Era um aliciador de menores. Tentaram acusar ele disso, né? Que ele era um aliciador, que ele estava influenciando mal, estava corrompendo as crianças da cidade. E aí é bonito porque ele não retruca, ele vai a julgamento, e aí no dia do seu julgamento, no dia do julgamento de São Filipe Néri, as crianças vão ao julgamento. E aí na hora do julgamento, elas começam a cantar uma canção que ele ensinou para elas. Porque todas as vezes que ele chamava elas para a igreja, era para ser coroinha, ajudar a cantar. Naquela época também coroinha eram os meninos do coro, né? Eram os meninos que cantavam na igreja. Então, eles começaram a cantar a canção que tinham aprendido com Filipe. Que tem o refrão, a parte mais bonita que diz: Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Então, vai dizer que São Filipe Néri catequizou aquelas crianças. Ele ensinou elas a amarem Jesus, a desejarem o paraíso e desejarem o céu. E os juízes, vendo aquilo, vendo que as crianças não foram corrompidas, mas estavam com o coração desejoso do céu, liberaram São Filipe Néri. E ele voltou, então. Sendo que ele também é um santo que fez um milagre em vida, né? Porque teve um desses jovens, que ainda quando era criança, foi catequizado por ele, mas depois se perdeu nas drogas. E esse jovem tomou uma facada. E aí encontra esse jovem caído num beco e coloca a mão sobre a ferida e a ferida se cura. Dizem também os relatos que ele levitava, era um homem muito, muito, muito de Deus, assim. Então, que a gente possa buscar, sabe, quando a gente está no caminho de Deus, buscando a face do Senhor, vamos ter muitas investidas e situações que vão fazer contra nós. Imagina, trancaram ele no quarto com uma prostituta, levaram ele à prisão por ser aliciador de menores, mas ele só estava catequizando aquelas crianças. Então, assim, podem falar mal de nós, mas a nossa verdade, aquilo que temos e somos, não pode se afastar de nós. Eu olhei aqui, porque o TT está aqui na mesa, né? Santa Teresinha, né? E lembro da frase que ela dizia, né? Não sou o que falam de mim, mas o que Deus pensa de mim. Então acho que isso é o mais importante. Na nossa vida, a gente não pode viver daquilo que estão falando de nós, daquilo que estão fazendo contra nós.
mas devemos fazer o que devemos fazer e ser o que Deus pensa de cada um de nós, porque esse é o caminho. Não adianta, os outros, nós não podemos deixar o mundo nos modelar, nós não podemos deixar o medo, a insegurança daquilo que os outros vão pensar ou achar de nós nos modelar. Mas sejamos sinceros e vamos à nossa verdade com Deus. Aí é a liturgia de hoje. Hoje, a primeira leitura vai falar que Paulo e Silas estão correndo muitas cidades, anunciando o evangelho, evangelizando, falando. E foram numa cidade, chegaram a uma cidade onde eles viram que tinha um movimento de oração. Algumas mulheres pareciam estar rezando, né? Perto do rio, na beira do rio. E foram até lá então. Porque é interessante, porque eles foram também ao encontro de onde já parecia ter um caminho aberto, né? Apesar deles estarem indo a cidades pagãs para evangelizar, eles também estavam procurando um caminho seguro por onde caminhar, né? Algo que já estivesse acontecendo para anunciar. Paulo sempre foi muito oportunista, então ele aproveitou, ali tem um clima de oração, vou chegar lá e vou anunciar Jesus. E aí quando ele chega lá para anunciar a palavra do Senhor, ele encontrou justamente corações abertos, de maneira especial o coração de Lídia, que era um coração que estava disponível e sedento pela palavra de Deus, e aí aquelas mulheres foram evangelizadas. E então nós vemos que aquelas mulheres estavam na beira do rio, provavelmente deviam estar lavando roupa, né? Deviam estar lavando roupa ali, conversando na beira do rio. E aqui a gente pode tirar duas coisas. Aquelas mulheres na beira do rio estavam lavando roupa, mas não estavam num ambiente qualquer. Tinha um clima de oração. Então mostra que por mais simples da atividade que a gente pode estar fazendo, precisa ser imbuída de um clima de oração. Precisa estar, sabe, a gente não pode estar com um pensamento solto e frouxo. A gente está aqui só lavando roupa, a gente está só aqui na praia, e a gente acaba se perdendo na fofoca, no falar dos outros. Mas elas não haviam se perdido por isso. Estavam num ambiente de oração e a palavra de Deus chegou e os corações delas estavam disponíveis para receber aquela palavra. Mas outra coisa que eu pensei e destaco é que elas estavam ali, lavando roupa na beira do rio. Paulo e Silas chegaram ali e começaram a anunciar a palavra para elas. E os corações se converteram. Às vezes, hoje, a gente fica pensando muito em estrutura, em coisas, e acabamos ofuscando o anúncio do evangelho. Eu ouço pessoas dizerem, mas a música não é boa, então não consigo rezar. Mas não sei o que, e não sei o que, tá muito frio, e é isso, é aquilo. Queridos, a gente está floreando demais as coisas e está se perdendo muito do anúncio essencial, porque o que tinha ali? Não tinha. Paulo, quando chegou para pregar, não tinha ministério de música, não tinha microfone bom, não era Shure o microfone que ele estava pregando. Claro, eu não estou aqui dizendo que essas coisas não são importantes, que a gente vai jogar tudo fora das nossas igrejas e vai voltar para as cavernas. Não é isso. Só que isso não pode ser maior do que o anúncio do evangelho. A gente não pode deixar preocupações com coisas materiais suplantarem, né? Ficarem acima do desejo do anúncio do evangelho, que deve ser o essencial. Aí às vezes tem um ministério de música maravilhoso. Eu fui numa paróquia uma vez celebrar, no Rio de Janeiro, né? E fui uma vez numa paróquia celebrar. Nossa, um ministério de música maravilhoso. O menino cantava muito bem, mas não tinha unção nenhuma. Era um ministério de música maravilhoso, poderoso, vozes maravilhosas, mas não tinha unção nenhuma. Provavelmente nem rezaram, sei lá. Tô julgando aqui talvez, né? Mas assim, não me ajudaram a rezar, não me ajudaram a conduzir o povo. Então, eu acho que a gente tem que ir um pouco além desse pensamento, sabe? De que, mas se não tem isso, não tem aquilo outro. A gente está, sabe, talvez colocando coisas onde não deveriam estar. Em primeiro lugar, o anúncio do evangelho. Você não pode perder o foco daquilo que é o essencial, que é falar de Jesus, que é anunciar Jesus Cristo, que é proclamar que Ele salvou, que é proclamar e anunciar a salvação de nosso Senhor Jesus. E por fim, a primeira leitura nesses dias são muito ricas, né? Então tem muita coisa para falar. A primeira leitura de hoje também vai falar para nós sobre a providência de Deus e a generosidade. Providência de Deus em que sentido? O Evangelho está se transformando em vida. Por quê? Porque Paulo e Silas foram acolhidos na casa de Lídia. Lídia se converte, pede o batismo e acolhe eles na sua casa. Lembra do Evangelho que diz? Quando entrar numa cidade, vá para a casa de alguém, as portas vão se abrir, não levei muita coisa, porque Deus ia providenciar o lugar para ficar. Eles não foram ali para pedir abrigo, eles foram ali para evangelizar.
e acabaram conseguindo uma casa para ficar, acabaram conseguindo um abrigo. Porque a providência de Deus nunca falha para aqueles que se lançam na vontade de Deus. Aqueles que se lançam no projeto de Deus, na vontade do Senhor, nos mistérios que o Senhor deseja, aquele que se lança na obra do Senhor, a providência nunca falha, nunca falta, sempre há providência. E nós vamos ver a generosidade de Lídia, né? Porque ela recebeu de graça. Eles não cobraram nada a ela por aquilo que ela tinha feito. E diante dessa verdade que eles não cobraram nada pelo que haviam dado, ela se sentindo também tocada por isso, por ter recebido de graça, pela gratuidade da obra que eles haviam feito, ela resolveu também dar, ela resolveu também oferecer e colocar a sua casa, colocar aquilo que ela tinha também à disposição dos discípulos e dos apóstolos. E aí nós vemos então que quando nós nos colocamos diante da obra de Deus, nós vamos sempre ser chamados a confiar na providência de Deus e também a viver a generosidade, termos o nosso coração aberto para entendermos que o que eu tenho não é meu, o que eu recebi é muito mais do que para mim. Eu posso partilhar, eu posso doar, eu posso ofertar, eu posso ajudar alguém com aquilo que eu tenho, porque tudo que eu tenho eu recebi de graça, eu não mereci isso que eu recebi, mas eu preciso então ofertar e dar aos irmãos. O Evangelho, ainda nas catequeses do Espírito Santo, que o nosso Senhor vai caminhando com a gente e nos ensinando na catequese do Espírito Santo, vai falar sobre o Paráclito que é o Espírito da Verdade. Então, ou seja, se ele é o Espírito da Verdade, ele não habita onde há mentira. Então já é um chamado de Deus para cada um de nós para vencermos a mentira e nos lançarmos na verdade, confiarmos nessa verdade que é o amor de Deus, porque o Espírito Santo habita onde há verdade, onde há clareza, onde há originalidade, onde há aceitação daquilo que somos verdadeiramente. Nós somos fracos, nós somos frágeis, mas Deus nos faz forte e nos deu o seu Espírito como sustento. Então essa é a verdade. Nós não podemos simplesmente viver da mentira de que a carne é fraca, de que eu não aguento, eu não consigo, não é possível. Nós não acreditamos num Deus que é o Deus do impossível. Então o que vai ser impossível para mim? Vencer um pecado não é impossível, mas eu preciso me esforçar, eu preciso me abrir, eu preciso deixar e eu preciso pedir o Espírito Santo para que seja meu auxílio e meu refúgio. E vai dizer ainda que o Espírito Santo vai dar sentido a todas as coisas. A gente tem visto isso esses dias, que o Espírito Santo vai dar sentido a todas as coisas, mas de maneira especial, o Espírito Santo vai dar sentido ao meu sofrimento. Quando eu estou sofrendo, eu estou numa luta, o Espírito Santo vai dar sentido ao meu sofrimento, me fazendo entender que o meu sofrimento me une a Jesus. O Espírito Santo ele não vai me tirar o sofrimento. Muitas vezes a gente confunde, achando que o Espírito Santo vai tirar do sofrimento da minha vida, achando que o Espírito Santo vai me libertar do sofrimento. Não, o Espírito Santo vai me libertar do meu pensamento de querer arrancar um sofrimento. E vai me dar o entendimento de que aquele sofrimento me une a Jesus. E unido a Jesus eu chegarei ao céu. Porque a gente só chega ao céu unido a Jesus. Então eu preciso, através do sofrimento, me unir a Jesus para chegar ao céu. Isso é que o Espírito Santo faz. Ele vai fazendo a gente entender todas as coisas, vai dar sentido àquilo que eu estou vivendo, a minha perda, a minha luta, a saudade, a dificuldade, a minha fraqueza, vai dar sentido à dor que eu estou sofrendo por estar tentando vencer um pecado, por estar distante de uma situação que me leva a cair, a pecar. O Espírito Santo dá sentido às coisas, dá sentido e me devolve para o meu lugar, que é junto do Senhor, porque só junto dele poderemos chegar ao céu. Então assim devemos caminhar, sempre junto com o Senhor, para chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.